Olá, voltei, sou a Vânia Munhata de Vasconcelos para falar com vocês hoje sobre o capítulo 16 da obra Conduta Espírita do médium Valdo Vieira pelo espírito André Luiz. Capítulo 16 trata de na radiofonia e os pequenos são alguns parágrafos, os quais eu faço a leitura, breves comentários, porque a obra é pequena, mas ela é muito importante para que nós possamos imaginar como estamos nos comportando no mundo, como nós agimos no mundo perante as diversas oportunidades que nós estamos vivenciando em todos os meios de vida, como eu, como espírita, me comporto, como eu, como cristã, me comporto no mundo. Então vamos lá verificar o que André Luiz fala sobre a radiofonia. Divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. A base é indispensável em qualquer edificação. O que ele está dizendo é o seguinte: estuda a codificação espírita. Fala do Espiritismo no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na obra O Céu e o Inferno, no Livro dos Médiuns, em A Gênese, enfim, principalmente para nós que estudamos, devemos conhecer bem a doutrina e devemos passar bem para o próximo, falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sobre o Livro dos Espíritos. Então, ele está fazendo com que nós foquemos, despertemos para a importância de levar o conhecimento básico da doutrina espírita para a pessoa que está conhecendo pela primeira vez, que está olhando pela primeira vez aquele conteúdo e diz, nossa, do que se trata? Então, nós temos a obrigação de utilizar esses meios sempre que possível, falar de doutrina da codificação, da base, do fundamento doutrinário. Por nenhum motivo desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. O pensamento correto sofre influência da forma errônea porque é veiculado. Então ele está nos alertando. Você vê, essa obra ela é antiga, bem antiga. E ele já está falando dos tempos dele lá, como que a gente faz um bom trabalho para não desprezar o capricho, a qualidade, pela forma como nos comunicamos, jogamos, colocamos, divulgamos o espiritismo no mundo. Então ele fala, esse arremate dele aqui de o pensamento correto sofre influência da forma errônea, ele toma cuidado de dizer errônea, por quê? Porque se eu utilizo uma forma equivocada de transmissão da minha ideia, o pensamento não fica válido de forma pura, ele não se torna, não é valorizado, a gente não consegue se expressar adequadamente. Desde a época de André Luiz e do Valdo Vieira, a tecnologia mudou muito, rádio, televisão, a nossa própria possibilidade de fazer essas lives, esses vídeos diretamente no Facebook, nas redes sociais em geral, no canal do YouTube, deixar disponível, não é porque é um vídeo básico que eu estou fazendo e que eu não vou tomar cuidado com a apresentação. Tem que ter uma boa iluminação, uma boa apresentação para minha exposição para vocês, ou de qualquer pessoa para vocês, tem que ter um local adequado, onde não tenha muito barulho, enfim, tem um monte de detalhezinhos pequenos que, embora não seja um serviço profissional, ele tem que facilitar a compreensão do ouvinte, para que ele possa recepcionar o conteúdo sem aqueles ruídos da comunicação. E André Luiz continua dizendo: nos comentários, palestras e citações, escapar, né? Deixar de fazer, de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente àquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos.
A boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Toma cuidado para não ser perseguidor da crença do outro, crítico ferrenho, ferir a convicção do outro. Eu posso divergir do pensamento de uma outra pessoa. Quando eu falo eu, estou falando de forma genérica. Podemos, então, melhor expressando, divergir. Eu não acredito da forma que o outro acredita, mas respeitando. Então, sempre eu repito, esquivar-se de alusões, de menções, de citações ofensivas ou desrespeitosas. E aí ele arremata com essa frase que eu li agora há pouco: a boca invigilante, que não vigia, que fala sem pensar, que fere, ela acaba, mesmo falando de amor, machucando. Então a gente deve tomar muito cuidado como espírita nas nossas manifestações. Recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros ou que exijam maior esforço de compreensão. Os rádio-ouvintes possuem índices culturais diversos, professando todas as religiões. Veja o cuidado que André Luiz nos sugere ter. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei se sabe ler, se sabe escrever, se tem uma boa base cultural, se é espírita, simpatizante, ateu, evangélico, católico, budista, hinduísta, umbandista, enfim, eu não sei. Então, qual é a minha obrigação? E quando eu falo minha, eu falo de qualquer pessoa que esteja no processo de exposição, de divulgação da doutrina, do conteúdo espírita. A obrigação é pensar, tem alguém do outro lado que eu preciso explicar o significado desta palavra, que é incomum, que não se fala muito, que de repente é um pouco mais difícil para o leigo, para a pessoa que não está no meio espírita. Eu falo sobre mediunidade. O que é mediunidade para quem nunca ouviu falar de espiritismo, por exemplo? Tenho que explicar. Então, para ter o cuidado de fazer a divulgação de uma forma que qualquer pessoa entenda. Talvez para uma pessoa mais estudada, para uma pessoa que tenha mais conhecimento, um vídeo como este que eu estou fazendo aqui seja básico demais. Mas o meu objetivo não é fazer um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado em espiritismo para ninguém. Eu quero passar a ideia espírita para aquele que estuda um pouco, que se interessa em aprender, que está com problema e de repente acha que a doutrina pode esclarecê-lo porque está vivenciando determinada expiação, determinado sofrimento. A forma depende do teu público. O meu público é um público que tem muitos tipos diferentes de pessoas que eu não conheço, que eu não vejo, então eu tenho que ter cuidado. É isso que André Luiz está alertando. Ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves. O interesse dos rádio-ouvintes depende da qualidade das irradiações. Veja que ele fala muito de rádio, né? Porque na época dele não tinha internet, não tinha rede social, era complicado, a comunicação não era tão simples como é para nós hoje em dia. Mas então ele está dizendo variar os assuntos preferindo páginas breves. Principalmente na atualidade, as pessoas não conseguem manter a atenção por muito tempo. Quando eu vou levantar, às vezes, um vídeo que eu fiz lá nos índices, por exemplo, do YouTube, você se espanta de ver quanto tempo, em média, uma pessoa acompanha um vídeo. Por isso que existem os shorts, aqueles vídeos bem curtos. Por quê? Porque o tempo que eu estou falando aqui com vocês, 15 minutos, 12 minutos, 18 minutos, por exemplo, pode não atingir o objetivo. Eu
que tenho que deixar o conteúdo espírita online para quem quiser um dia estudar, não me importo muito com isso, mas a sugestão é que os temas sejam breves, para que eles possam cativar as pessoas por um determinado período de tempo. Declarar a qualidade doutrinária das programações sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé. Sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Não adianta eu vir falar de espiritismo e fingir que não é espiritismo. Vou lá passar conteúdo moral, mas eu não falo para vocês de onde veio o conteúdo que eu estou passando. Quando nós somos espíritas, de qualquer religião, mas eu falo aqui de espiritismo, nós temos que expor do que eu estou falando. Então, tem que respeitar que o outro não pensa como você ou acredita em coisas diferentes, sim. Mas eu sempre falo nas minhas palestras e até mesmo nos meus vídeos, vou repetir agora. Qualquer pessoa que eu conheça, em 5 minutos de conversa sabe que eu sou espírita. Porque se eu falo de qualquer conteúdo que tenha por fundamento uma base doutrinária que eu estou aplicando, praticando naquele momento, eu vou dizer da onde é a origem. Eu aprendi a ser assim e faço de uma forma que não ofende ninguém, porque eu também respeito se o outro me fala. O que André Luiz está dizendo é, toma cuidado, você precisa... sem intenção declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Se eu estou expondo um conteúdo, eu não tenho que ter vergonha de dizer de onde veio esse conteúdo, não tenho que ter mais respeito ao outro do que a mim mesmo. O respeito tem que ser nivelado, o respeito que o outro acredita em em determinada filosofia religiosa, e eu sou assim, eu acredito nesta filosofia religiosa. E está tudo bem. Quando você não julga, não critica, não trata pejorativamente o outro e expõe a sua convicção de uma forma tranquila, dá tudo certo, porque o respeito é de mão dupla, ok? E por fim, no último parágrafo, no último trechinho, André Luiz diz: comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras, de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvintes alheios. Quem sente o que diz, vive o que pensa. Se eu chego aqui e vou ler, eu não li antes, eu não avaliei, eu não pensei, eu não fiz as minhas preces pedindo inspiração, se eu não sei o significado de uma palavra, se eu falo, só leio para vocês, leitura por leitura, qualquer um lê. Então, o que ele está dizendo é, passa a sinceridade, conhece o que você está falando, transmite o que você aprendeu, o que você acredita, e faz isso com capricho, com sentimento, com verdade. Quando você passa as coisas com sentimento e verdade, com honestidade do que você está dizendo, você atinge melhor o objetivo, porque as pessoas sentem se você está mentindo ou não, se você está inventando ou não, se você está comprometido ou não com este conteúdo. André Luiz fecha este capítulo com a citação de Tito 2:1, também é Paulo falando nessa carta a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Usa o teu dom, a tua capacidade, a tua exposição de conteúdo da forma que convém, com conhecimento, com amor, com capricho, com honestidade. E o resto deixa que cada um decide se serve ou não para ele, para si. Se Deus quiser e for útil, aquela pessoa vai entender, vai interpretar. E se não for aquele o caminho dela, ela vai achar um outro caminho, porque a verdade não é exclusiva de ninguém e de nenhuma religião, de nenhuma doutrina. Dito isso, o próximo capítulo que farei, não sei ainda se voltarei a fazer aqui ou diretamente no YouTube, mas depois eu divulgo o link, será o capítulo 17, nos conclaves doutrinários. André Luiz procurando sempre nos orientar a sermos bons espíritas de verdade. Eu conto com vocês, não só
para se inscreverem no meu canal do YouTube, que eu deixo o link daqui a pouco aqui embaixo, acompanharem os meus vídeos, divulgarem, curtirem, compartilharem, enfim, porque embora não seja monetizada, não vou ganhar nenhum centavo com isso, o meu prazer, a minha alegria e o objetivo de eu estar aqui é que o conteúdo espírita, que o espiritismo seja disseminado, espalhado para o máximo de pessoas possível. Se você gostar da forma como eu explico, da forma como eu trabalho, não esquece de compartilhar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.